7 horas mais 38 minutos, 7h38. Muito bom dia. Amanhã de terça-feira, hoje, dia 25 de fevereiro de 2025. Eu sou Luciane Reolon e esse é o nosso Jornal da Manhã Entrevista. Em pauta, a Operação Verão, uma iniciativa do Corpo de Bombeiros Militar aqui do Paraná. E também, claro, um balanço das principais ocorrências aí dos últimos meses. Para conversar com a gente, falar um pouco sobre esse assunto, estamos recebendo com grata satisfação o soldado do Corpo de Bombeiros, o Fabiano Frei. Seja bem-vindo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Luciane, bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. E para nós, sim, que é uma satisfação estar podendo repassar as informações das nossas atividades do Corpo de Bombeiros do último ano dessa Operação Verão, que consideramos que está sendo um sucesso toda a questão de prevenção. Perfeito. O que é, na verdade, a Operação Verão? A gente costuma ouvir praticamente todo ano, né? Finalzinho de ano, começo de ano. Em que consiste a Operação Verão? A Operação Verão é aquela atividade na qual o Corpo de Bombeiros designa militares para a prevenção dos banhistas nos balneários, tanto aqui no oeste do Paraná quanto no litoral e em outros balneários também no estado. É um período que compreende ali entre dezembro e março, normalmente, e na qual o guarda-vida está lá se fazendo presente tanto para orientar e, se for necessário, intervir também, mas principalmente estar lá para salvaguardar todos os que estão frequentando aquele balneário. E é um trabalho em conjunto ou é estritamente do Corpo de Bombeiros essa operação? Ou envolve outros agentes também? Não. Ela ocorre junto com as demais forças de segurança do estado do Paraná, como a Polícia Militar, a Polícia Civil. Também em locais que existe a Guarda Municipal também ela faz parte dessa operação, porque não se trata somente do banhista em si na água, né? Tem toda a parte de segurança também na orla, então é onde as outras forças de segurança atuam. Mas o Corpo de Bombeiros, a presença maior, obviamente, é para o banhista que está ali frequentando ali a água, né? Entrando no balneário, se refrescando, enfim, curtindo com a família naquele local. Perfeito. E durante esse período, iniciamos lá em dezembro, com término agora por volta do dia 9, dia 10 de março aproximadamente. Temos um saldo relativamente positivo em relação assim a ocorrências, um comparativo com outras edições também, soldado? Sim, Luciane, por que eu no começo disse que está sendo um sucesso? Porque foram poucas intervenções, nenhum afogamento, e principalmente nenhum afogamento com vítima fatal. Isso é muito positivo porque nós não queremos que ninguém, obviamente, se machuque, né? E muito menos que alguém perca alguém da família, né? Perca um ente querido. Então a prevenção, como o bombeiro ele trabalha muito com a questão da prevenção, prevenir, né? Sempre estar um passo à frente, né? E assim, acreditamos que toda essa campanha, né, inclusive vocês, a rádio, a gente esteve presente no final, antes, né, de iniciar a Operação Verão, divulgando, orientando, pedindo para que os banhistas obedeçam a sinalização, escutem as orientações dos guarda-vidas, não tenham o guarda-vida como inimigo, mas sim como um aliado ali para proteger, né, as pessoas que estão ali para fazer a prevenção. Nós tivemos poucas situações de que o guarda-vida precisou entrar na água e resgatar, mas nenhuma com gravidade, né? Então nós tivemos assim um saldo positivo, porque nós não queremos estar chegando agora no final e estar passando que houve situações com óbito. Eu falo da nossa região aqui, obviamente que no litoral teve algumas situações mais graves, mas na nossa abrangência, que são as 6 praias aqui que compreende Foz do Iguaçu até Santa Helena, foi um saldo positivo nesse sentido que eu me refiro. Perfeito. Em relação a essas vítimas, possíveis vítimas, digamos, de afogamento ou que sofreram algum incidente do tipo, foram causados por quê? Negligência? Olha, é difícil apurar, mas normalmente as pessoas gostam de extrapolar um pouquinho, então acabam entrando em locais que não tem o guarda-vida propriamente ali atuando, né? Locais que não estão adequados para o banho, às vezes fazem mistura de álcool e o álcool não combina com essas situações de riscos, né? Em hipótese alguma.
E, enfim, as pessoas às vezes não conhecem o local também. Tem vários fatores, mas é difícil assim apurar exatamente por que acontece. Mas normalmente é alguma questão de extrapolar os limites mesmo. As pessoas às vezes querem mostrar suas condições, seus dotes aí suas habilidades, né, de natação, e acabam muitas vezes se comprometendo. Perfeito. Em relação à sinalização, o que a gente costuma visualizar quando se chega num balneário, numa praia, e que a gente deve ficar atento? Que tipo de sinalização? Na nossa região, do Lago de Itaipu, principalmente as placas de advertência, ali que tem sinalizando, porque como nós não temos a característica igual o mar, do retorno da água, né, que o mar, ele, como nós costumamos dizer, é vivo, né, a gente fala no dia a dia. Ele nos puxa para dentro, né? Então, em dado momento, ele está tendo a corrente de retorno num local, amanhã muda a maré e é em outro local. Então, nós não temos essa característica. Então, as orientações sempre são questão de profundidade, ficar dentro da área limitada ao banhista, não entrar no local de embarque, desembarque de embarcações, como infelizmente nós tivemos ano passado um acidente bastante grave lá na praia em Itaipulândia. Orientações nesse sentido, obedeça, né? A gente sempre tem uma placa, obedeça a sinalização, obedeça, reforçando, né? Sim. O guarda-vida. E a figura do guarda-vida, ela já gera, ela por si só já gera uma segurança a mais, porque assim, não é um local que estaria sem nenhuma prevenção. Então, aqui nós temos essas situações, as placas fixas já, que permanecem nas prainhas. Já no litoral, o guarda-vida, ele entra e todo dia que ele está assumindo o serviço, ele observa o mar e, como eu disse, ele observa onde é que está o retorno da corrente, a maré, né? Está retornando, ele observa outras condições, às vezes a maré baixou ou subiu, fez buraco na areia, então hoje está dando pé, amanhã eventualmente pode não estar dando pé naquele local. Então essa sinalização no litoral, ela pode ser mudada? Ela muda, ela muda local. Constantemente. E lá são sinalizados com bandeiras verde, vermelha ou preta, né, que está proibido ali o banho naquele local, ou a vermelha que sinaliza perigo. Então se alguém for visitar o litoral, passear no litoral, tirar as férias no mar, observe aonde tem as bandeiras de sinalização que o bombeiro, o guarda-vida coloca. No caso de sinalização vermelha, você já não entra, preta muito menos, né, porque ali já é um sinal proibido de banho, e entre sempre de frente para as bandeiras verdes, que é o local que está seguro realmente. Está liberado para você realmente tomar aquele banho de mar, né, ou no balneário de forma segura, tranquila, sem nenhuma eventualidade. Quais que são as principais recomendações, além, claro, de obedecer à sinalização, principalmente para os banhistas, e o que fazer em caso de afogamento? Nós temos algumas orientações, principalmente com relação à criança. Muito cuidado com crianças, você ir com as crianças, ir com seu filho, ou enfim, com suas crianças num local desse, e deixar aos cuidados do guarda-vida somente é muito perigoso. Nós não recomendamos de forma alguma, porque o guarda-vida, ele está ali para fazer um apanhado geral. Ele não fica ali cuidando de criança. E intervir em caso de uma eventualidade. Isso. Que aconteça, né? Então, o que a gente sempre fala no começo, não faça do guarda-vida ali presente babado do seu filho. Realmente. Então, você precisa estar... A criança entrou na água, tem que ter um adulto junto, alguém acompanhando. Exatamente. Em caso de afogamento, se você tiver o guarda-vida próximo, chame o guarda-vida, sinalize e deixa que ele faça a intervenção. Não tem, está uma situação difícil, alcance alguma coisa flutuante para essa pessoa. Se você não tem habilidade suficiente para nadar, não se torne outra vítima. Então jogue às vezes uma boia, uma bola ou uma garrafa PET. Se tiver como alcançar um galho de árvore, alguma coisa assim, que se aproxime e alcance para essa pessoa sair da situação, uma corda. Mas se você não tiver condições suficientes, não se arrisque também, porque eventualmente você se tornará uma vítima. E se for local que está guarnecido por uma guarnição de guarda-vidas, chame o guarda-vida
que ele fará a intervenção ali, terá mais segurança nessa situação. Perfeito. E olha, então, baseado em todos esses relatos, né, do soldado Frei, tivemos então uma operação verão 2024-2025 relativamente tranquila. E quando se fala em outras ocorrências, né, que não seja na operação verão, tivemos muitos fatos que aconteceram aqui na nossa região, soldado? Nós trouxemos algumas informações, alguns números referente ao ano 2024. Nós tivemos um total de 510 ocorrências no ano, né? Então foram bastante ocorrências mesmo. E dessas 510 ocorrências, 190 ocorrências, que totalizam aí aproximadamente 38% das ocorrências, acidente de trânsito. Algumas com bastante gravidade mesmo. Nós tivemos situações com acidentes fatais, infelizmente, e principalmente ali nos meses de novembro e início de dezembro. Depois desse período, felizmente, nós tivemos uma redução significativa, praticamente zero de acidentes graves ou fatais, e isso nos alegra porque nós realmente não queremos atender acidentes tão graves, né? A gente sabe que acidentes podem acontecer, mas gostaríamos muito que não houvessem com tanta gravidade, igual aconteceu ali nos meses de novembro, início de dezembro. E outros atendimentos também, nós tivemos muito atendimento que nós chamamos de APH, né? Que seria atendimento pré-hospitalar, queda de nível, queda de telhado, acidentes de... até teve situações aqui de obstrução de vias aéreas, foram três situações de pessoas que acabaram se engasgando, que é diferente de se afogar, né? Sim. Na praia. Então tivemos muitas ocorrências assim também relativas a questões de incêndios ambientais, incêndios em edificação. Nós tivemos, no total, foram 23, entre incêndios tomou proporções que queimou, por exemplo, toda a casa, descontrolada, né, no princípio ali, até situações de princípio de incêndio até incêndios totalmente consumidos. E incêndios ambientais nós tivemos muitos também, nós tivemos em torno de 60 ou 62 incêndios ambientais durante o ano, né? Então são muitas as ocorrências, foi um ano bastante movimentado. Foi, realmente sim, e nós atendemos muito diversificado. De todo tipo, né? De todo tipo, um pouco, assim. Exato. E qual que é a recomendação do Corpo de Bombeiros propriamente para essas situações que ocorrem, por exemplo, em residências? Seja um caso assim de engasgar, né? Uhum. De você se afogar também. Tivemos recentemente, a gente até comentava aí nos bastidores com o soldado Frei, a situação daquela menininha, né? De um pouquinho menos de 2 anos de idade, que acabou se afogando na piscina de casa lá em Foz do Iguaçu, aonde a ação do Corpo de Bombeiros foi muito rápida, conseguiram reverter a situação. Ela continua hospitalizada, claro que o caso ainda exige muitos cuidados, mas graças a Deus foi realmente um milagre, né? Foi. Essa ocorrência ela tomou bastante proporção. Foi uma ocorrência bastante dramática, assim, posso assim se dizer, e principalmente envolvendo criança. Mas felizmente toda a ação ali do Corpo de Bombeiros, juntamente com a equipe do SAMU, que também está baseada junto ao Corpo de Bombeiros, e com a equipe médica, conseguiram reverter o quadro dessa criança. Elas continuam hospitalizadas, enfim, a gente recebe algumas informações também assim de colegas, e foi muito comovente. E nós torcemos e rezamos, pedimos, né, que ela realmente saia da situação e retorne à sua família. Mas as pessoas que têm piscina em casa, que têm criança principalmente, a orientação é que sempre deixam cerquem essa piscina, deixem essa piscina cercada. Se ela está cercada, não facilite ali o acesso, né? Porque às vezes sempre está cercada, mas o portão continua aberto, né? Exato, ou de fácil acesso para a criança abrir mesmo, né? Isso, exato. Então tenham esse cuidado. Acidentes domésticos também acontecem muitos por descuido, né? Desde até um idoso que eventualmente
tropece num tapete, né? Sabe, são tem uma cuidados fratura. Sim. Tão simples, né? Não deixe um tapete perto, né, na casa onde é que tem idoso. Nós atendemos muitos idosos que acabam caindo, fraturando o fêmur, principalmente. Essa situação de piscina, mantenha cercado, não facilite o acesso, né, de crianças na área que tem a piscina. Olha, outra situação assim, parece que não acontece, mas aconteceu aqui, inclusive em Medianeira. Criança que está engatinhando, aprendendo ali, dar seus primeiros passinhos, se afogar em balde de água. Tenha muito cuidado com isso, que pode acontecer de esse tipo de acidente. Então são coisas pequenas que muitas vezes na nossa correria, no nosso dia a dia, nós não nos atentamos. Não dá atenção devida, né? E pode acontecer um acidente grave e fatal, e aí a gente fica depois lamentando, mas talvez poderia ter sido evitado. Exatamente. E se chegar a acontecer alguma eventualidade dessas, a primeira iniciativa é justamente ligar para o Corpo de Bombeiros, ali já tem uma orientação inicial até chegar o socorro de fato? Sim, ligue 193, o atendente que estiver, né, do outro lado da linha vai estar passando orientação. Nós comentávamos uma situação aqui também no próprio prédio aqui. Sim, da que rádio. Aconteceu recentemente. Eu estava de plantão naquele dia, no qual o atendente pôde ir passando orientação para a família sobre a criança que estava engasgada. Então ligue para o bombeiro 93 e faça ali, fale a situação e faça aquilo que o atendente estiver passando por Tentar telefone. Manter a tranquilidade, que é difícil nesse momento, né? É difícil, ou passe o telefone para alguém que esteja mais tranquilo. Mas sim, ligue para o bombeiro e aí siga as orientações que o atendente estiver passando. Perfeito. E em relação a atendimentos, que tipo de atendimentos é exclusivamente do Corpo de Bombeiros? Olha, principalmente a questão de combate ao incêndio, né? Porque nós a nossa entidade, sim, que é destinada a isso e que tem o material, o equipamento para isso, situações de aquático, né, o próprio guarda-vida ou outras situações, mergulho, enfim. Essas ocorrências mais específicas, assim, cabe ao Corpo de Bombeiros, porque é devido à questão de material que nós temos. Nós contamos com o apoio dos bombeiros comunitários, a brigada comunitária aqui, que agora nós chamamos de bombeiro integrado, que são os agentes da Defesa Civil. Então eles atuam também nessas situações, mas tanto o bombeiro militar como o bombeiro integrado, né, a Defesa Civil, a capacitação é a mesma, o serviço é o mesmo, só difere um pouquinho a questão da contratação. Um é municipal, o outro é estadual. Sim. Mas compete a eles também toda essa questão que eu comentei, né, de incêndio. Eles atuam de forma brilhante e nos ajudam muito nessas situações específicas do bombeiro. Perfeito. Gostaria de agradecer, soldado Fabiano Frei, pela sua participação, pelas informações repassadas aos nossos ouvintes, a todos que nos acompanham nesse momento. Sei do compromisso, né, que temos logo a seguir também em Foz do Iguaçu, né, soldado? Isso, vamos seguir para Foz, temos uma atividade por lá e assim é a nossa rotina. Sempre na correria, né? Então, nosso muito obrigado a você, tenha um excelente dia, um ótimo trabalho. Obrigado, Luciane, obrigado sempre à rádio por ceder o espaço e agradeço pelas vezes que nós precisamos repassar algumas informações importantes. Durante o dia, vocês abrem o espaço, interfere um pouquinho, muitas vezes, na programação normal, mas vocês estão sempre nos auxiliando, então, nosso agradecimento a vocês da Rádio Jornal. Nosso muito obrigado. 7h57, depois do intervalo, os destaques do esporte. Jornal da Manhã.